Tá agora o... Pronto, você está gravando já. Pronto, tá certo. Compartilhar a tela aqui. Então, vamos lá. Recapitulando, né, em relação à aula passada, lembrando que a distribuição normal é uma distribuição de probabilidade de variáveis contínuas, e, portanto, ela representa a variação que pode ocorrer para uma variável cuja resposta ela sempre se dá na escala numérica contínua. Como ela é contínua, ela não apresenta picos de intervalo, ela é sempre um fluxo, ok? E o comportamento dessas variáveis, ela segue uma distribuição normal, ou seja, essa curva de Gauss, em que eu tenho a frequência mais baixa nas extremidades, e à medida que os valores vão se aproximando da média, a gente tem o aumento da frequência, sendo que a moda, a mediana e a média, elas coincidem. Portanto, a média vai dividir a população em duas partes iguais, metade ficando à esquerda e metade ficando à direita. A área sob a curva, ou seja, embaixo da curva, ela me dá a frequência de observações que ocorrem em determinado intervalo. A área total sobre a curva é igual a 1, ou 100%. A média vai dividir a população em duas partes, portanto, metade, ou 0,5, fica acima da média, ou acima da média, e metade abaixo da média. Tá? Para a gente calcular a proporção de indivíduos que a gente observa entre dois valores, a gente teria que calcular esta área, que a gente, em tese, teria que fazer isso usando o cálculo integral. Para facilitar a vida, os estatísticos, então, criaram uma curva normal padrão, em que todos os valores eles são transformados num valor padronizado, que é nada mais, nada menos do que o valor de Z, em que eu tenho cada valor, você subtrai da média da população e divide pelo desvio padrão. Essa curva normal padrão, ela tem a média igual a 0 e o desvio padrão igual a 1. Tá? Além disso, numa curva normal, são os dois parâmetros, a média e o desvio padrão. Tá? A média me dá a referência do centro e o desvio padrão me dá o grau de amplitude da curva. Então, vamos lá. Imagine aqui, a concentração da substância X no sangue tem uma distribuição normal com média 10 miligramas e desvio padrão de 2 miligramas por unidade de volume. Então, antes de qualquer coisa, a gente vai colocar aqui a curva e estabelecer a média. A média aqui, ó, é 10. Então, o 10 ficaria aqui no meio. É considerado doente um indivíduo que tem uma dosagem menor do que 6,08 e maior do que 13,96, ou seja, quem estiver acima desse valor ou abaixo desse. Para eu transformar esses valores em valores de Z, ou seja, valores padronizados, o que é que eu faço? Eu pego cada um desses valores, subtraio da média, que é 10, e divido pelo desvio padrão, que é 2. Então, eu obtenho aqui o valor 13,92 menos 10 dividido por 2 vai dar 1,96. Então, significa o quê? Que qualquer indivíduo que tenha 1,96 desvios acima da média, ele estará doente. Em relação a 6,08, a mesma coisa, né? 6,08 menos 10 dividido por 2 dá menos 1,96. O que significa que qualquer indivíduo que tenha menos 1,96 desvios abaixo da média, ele estará doente. Tá? A questão A, deixa eu ver aqui, quer saber qual é a porcentagem de indivíduos que estará doente. Então, vamos lá. Para eu saber isso, eu vou usar esse valor de Z aqui, 1,96.
positivo e 1,96 negativo, porque está abaixo da média. Não importa se é positivo ou negativo quando eu estou me referindo ao Z. Por quê? Porque na tabela eu só tenho os valores positivos. Como a curva é simétrica, tudo que está acima da média é igual ao que está abaixo da média. Então, eu tenho aqui a tabela Z. Como é que eu vou olhar 1,96? Eu vou olhar 1,9 na primeira coluna e 0,06 na primeira linha. Faço a interseção desses valores e me deparo com o valor de 0,4750, que é esse aqui. O que é que significa isso? Que da média até 13,92, eu tenho 47,5% da população. E da média até 6,08, eu tenho 47,5% da população. Portanto, a parte da população que não está doente, tá? Seria essa área aqui à direita e essa área à esquerda aqui, que é o quê? É 0,47 vezes 2, que me dá 95% da população. Como os doentes são os que estão acima de 3,92 e abaixo de 6,09, e eu sei que a área total da curva é de 100% ou de 1, a porcentagem de doentes é 1 menos 0,95, que é, então, 5%. Então, para eu calcular a porcentagem de doentes, eu teria 100% menos 95%, dá 5%, ou 1 menos 0,95, que me dá 5%. Então, 5% da população, eu espero que esteja abaixo de 6,08 e acima de 13,92. Ou seja, 2,5% acima de 13,92 e 2,5% abaixo de 6,08. Dúvidas? Aqui no chat nenhuma, professora. Então, pronto, vamos lá. Na questão, eu tenho aqui, se o indivíduo é escolhido ao acaso, qual é a probabilidade dele ser doente? 1 menos 0,95 dá 0,05, que dá 5%. Ok? Na letra 2, qual seria a concentração máxima da substância observada nos 20% de indivíduos com menor dosagem? Então, vamos lá. Quem tem menor dosagem está na parte esquerda da curva. Então, eu tenho aqui 20%. Tá? Então, eu tenho essa linha vermelha aqui marcando os primeiros 20%. Daqui até a média, para completar 50%, me faltam 30%. Então, essa área aqui, entre as duas linhas vermelhas, eu tenho 30%. Para que eu preciso disso? Para eu calcular o valor desse X aqui, que é esse ponto que está aqui, eu vou precisar saber qual é a área que corresponde a 0,30. E uma vez que eu sei qual é a área 0,30, desculpe, qual é o valor de Z que corresponde a uma área de 0,30. E aí, com esse valor de Z, eu vou calcular qual é o valor de X. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso para achar a área correspondente a 0,30? Se eu olhar na tabela, agora eu não vou olhar nas extremidades. Eu vou olhar no corpo da tabela, porque isso tudo aqui são áreas. Está em ordem crescente. Então, se eu for indo do 0 até o fim, eu vou até a área de 4,990, tá? Por que eu não chego a 0,5? Porque a curva ela é infinita, ela nunca termina. Eu provavelmente não vou achar uma área exatamente igual a 0,30. Então, eu vou achar a área mais próxima de 0,30 que eu encontrar. Pode ser tanto acima quanto abaixo. Nesse caso nosso aqui, a mais próxima de 0,30 corresponde a 0,2995. Tá? Por quê? Depois dessa vem uma área de 0,3023, que é mais distante do que 0,2995. Então, portanto, a área que eu vou escolher é essa aqui, 0,2995. Qual é o Z que corresponde a essa área? Então, olha aqui, ó, 0,8 e 0,04. Juntando esses dois números, vai me dar o valor 0,84. Como está abaixo da média, esse valor é negativo, menos 0,84. O que é que eu vou fazer? Eu vou armar agora uma equação. X, que é que eu quero saber,
menos a média, que é igual a 10, tudo isso dividido por 2, tá? É igual a quem? Ao Z menos 0,84. Portanto, o X deu 8,32. O que é que significa? Que 20% dos indivíduos têm dosagem, concentração de glicose abaixo de 8,32. E 80% tem acima de 8,32. Tá? Lembrando que a média é 10. Então, lembrando que a área ela vai estar sempre aqui, ó, no centro da tabela. E o valor de Z, que é o valor padronizado, que quer dizer quantos desvios padrões um valor está acima ou abaixo da média, ele fica nas extremidades. Alguma dúvida, gente? Ainda não. Pronto, então seguindo adiante. A outra questão. Isso vai ficar para vocês depois tentarem fazer, tá bom, gente? Uma associação de criadores realizou uma prova de ganho de peso com 5.000 animais. A média de peso observado dos animais aos 18 meses foi 380 quilos. Portanto, a média está aqui no meio, 380 quilos, com a variância de 400 quilos ao quadrado. Ora, se a variância é 400, que é o desvio padrão? É a raiz quadrada de 400, que é 20, tá? Sabendo que a distribuição da variável peso aos 18 meses é aproximadamente normal, responda. Letra A. Qual a proporção esperada de animais com peso maior do que 350 quilos? Então, antes de tudo, eu pego a minha curva média 380 e o desvio padrão 20. Então, vamos lá na primeira questão. Com animais com peso maior do que 350. Então, eu vou posicionar. Se vocês desenharem, fica mais fácil de visualizar. Eu tenho a média, 380, e 350 que eu quero. Quem é maior que 350? É essa parte toda aqui da curva. Ora, acima da média, eu já sei que é 0,5. O que é que me falta saber? Essa parte aqui. Então, eu tenho que calcular essa área e somar com 0,5. Para calcular essa área, o que é que eu vou fazer? Eu vou achar o valor de Z. Como é que eu acho o valor de Z? 350 menos 380 dividido pelo desvio padrão, que é 20. Portanto, é 1,5. Significa que 350 está 1,5 padrão abaixo da média. Ok? Seguindo. Aí eu vou olhar na tabela 1,5. Eu pego 1,5000. Isso me dá o valor de 0,4332. Que é esse valor aqui. Portanto, a probabilidade de X ser maior do que 350 é esse 0,4332, que é aquela área lá pequena, mais 0,5, que é o restante da curva. Portanto, me dá uma área de 0,9332, que me dá uma porcentagem de 93,32% da população. Ok? A próxima pergunta. Qual a proporção esperada de animais com peso maior do que 400? Então, agora, eu posiciono a média aqui, posiciono os 400. 400 agora está acima da média. Maior de 400 é essa área aqui do lado de fora. Ora, para eu achar essa área do lado de fora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a área do lado de dentro e subtrair de 0,5. E aí o que sobra é a área do lado de fora. Por que eu não posso olhar direto a área de dentro por área de fora? Porque a tabela não me dá. A tabela só me dá a área entre a média e um outro ponto, a direita ou a esquerda da média. Tá? Então, eu não consigo, a partir daqui, calcular essa área. Eu tenho que calcular a área de dentro e depois subtrair de 0,5. Para calcular a área de dentro, o que é que eu faço? 400 menos 380 dividido por 20. Me dá um Z igual a 1. Então, esse ponto aqui é o Z igual a 1. Eu vou na tabela e olho 1,0 na vertical e 0,00 na horizontal. Isso vai me dar uma área de 0,3413. Portanto, a probabilidade que X seja maior do que 400 vai ser 0,5, que é o total, menos essa área de dentro.
o que me dá uma área de sobra de 15,87. O que é que significa que 15,87% da população estará acima de 400 quilos. E a outra questão é qual a proporção esperada de animais com peso menor que 420 e maior que 340. Então, agora eu tenho duas áreas. Uma área que vai de 340 até a média e outra área que vai da média até 420. Portanto, eu tenho que calcular essa área, essa outra área e somar as duas áreas. Para isso, eu tenho que achar esses dois Z aqui. O primeiro Z eu tenho 340 menos 380 sobre 20 me dá Z igual a menos 2. E o 420? 420 menos 380 dividido por 2 é igual a 2. O que é que significa? Que esses dois pontos estão igualmente afastados da média dos desvios padrões, sendo que 340 para baixo da média e 420 acima da média. Aí eu vou lá na tabela e vou olhar 2. Então, eu vou olhar a primeira coluna 2.0 e a linha 000. Isso me dá uma área de 0,4772. Tá? Eu esqueci aqui de botar o 72 aqui. Ficou faltando, tá, gente? Então, como é que eu vou fazer? Como essas duas áreas são iguais, eu vou multiplicar por 2, né? Então, vai dar 0,4772 vezes 2. Que eu vou... O valor certo aqui, peraí, deixa eu botar aqui, ó. É zero, desculpe aqui, peraí, deixa eu só arrumar aqui. 0,4772. 0,4772. Vai me dar uma área de 95,44. Ok? Então, 95,44% dos animais estão entre 340 e 420 quilos. Próximo. Alguma dúvida? Não? Tudo certo? Pode continuar, que aí não é nada. Tá. Um estudo mostrou que a média de peso ao desmame foi 153 quilos, com desvio padrão igual a 10. Sabendo que a variável peso desmame apresenta distribuição normal, responde. Então, mais uma vez, posiciona a média aqui. Qual o peso que marca o decil 15? Então, perceba, agora eu tenho uma outra informação. Eu tenho aqui uma medida de posição, que é o decil 15. Quem é o decil 15? É os primeiros 15%. Portanto, é uma área aqui, ó, correspondente a 0,15, porque são os primeiros 15%. Na verdade, aqui não é decil 15, é percentil, perdão. Deixa eu arrumar aqui, ó. É percentil 15, não é decil 15, percentil 15. O percentil 15. Então, que marca o percentil 15. Então, eu tenho aqui, esse ponto aqui, o que é que ele faz? Ele divide minha população em duas partes. Os primeiros 15% e o restante, que são os 85%. Ora, até a média, eu tenho 0,5. Portanto, se eu tenho 15 aqui, quanto é que falta? 0,35 para chegar a 0,5. Tá? Então, eu tenho 0,15 aqui, 0,35 aqui e 0,5 da média em diante. Como é que eu vou achar esse peso aqui? Eu tenho que achar qual é o Z correspondente a essa área de dentro. Lembrando, eu não tenho na tabela a área de fora, eu só tenho a área de dentro. Se eu tiver uma área de 0,35, qual é o Z correspondente a esse valor? Eu vou lá. O mais próximo de 0,35 que eu encontrei aqui foi 0,3508, que é essa área aqui, ó. Isso me corresponde a um Z de 1,04, que é esse valor aqui, 1,04. Como esse valor está abaixo da média, lembrar que ele é negativo, ok? Então, eu tenho menos 1,04 é igual a quem?
X, que é a que eu quero saber, menos a média, que é 1,53, dividido por 10. Então, fazendo a equação, isso me dá um valor de 142,96. O que é que significa que o percentil 15 é igual a 142,96. Ok? O que significa que 15% dos indivíduos estarão abaixo de 142,96 e 85% estará acima de 142,96. Então, voltando lá, né, eu queria saber as dúvidas, né, o que é que vocês não entenderam desse tipo de exercício, ou alguma dúvida em relação à curva normal ou à probabilidade. Ninguém tem dúvida? Todo mundo vai tirar 10 na prova? Parece que tá todo mundo estudado. Ou ninguém entendeu nada, das duas, uma. Ou, sobre probabilidade, diga, Andresa. Andresa, a senhora está vendo outro chat. Fala, Andresa. Sim. Qual a sua dúvida sobre probabilidade condicional? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a da aula, porque aí eu mostro. Espera aí. Espera que eu vou compartilhar de novo aqui. Então, vamos lá. Existem situações em que a ocorrência de um evento influencia na ocorrência do outro, tá? Então, quando eu tenho a probabilidade condicional, eu quero saber a probabilidade que A ocorra uma vez que B já ocorreu. Quem já ocorreu está no denominador, tá? Então, qual é a probabilidade que A ocorra se B já ocorreu? Como é que eu calculo isso? Eu vou calcular a razão entre a interseção, ou seja, a probabilidade que A e B aconteçam ao mesmo tempo, e e dividir pela probabilidade de B, que é o evento que já ocorreu. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tabela que eu chamo de tabela de probabilidades marginais. Então, eu tenho aqui dois eventos, evento A e evento B. O que é que pode acontecer com o evento A? O evento A pode acontecer ou pode não acontecer, tá? Independente do B. A probabilidade dele acontecer é a probabilidade de A. E a probabilidade dele não acontecer é a probabilidade de não A. Em relação ao evento B, nós temos o evento B pode acontecer ou o evento B pode não acontecer. A probabilidade dele acontecer é P de B e a probabilidade dele não acontecer é P de não B. Ok? Bom. Só que são dois eventos que não são independentes. Eles podem ocorrer simultaneamente e um pode influenciar o outro, tá? Então, nessa tabela aqui, eu tenho aqui nas interseções, eu tenho as probabilidades que eles ocorram ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, esse retângulo aqui é o quê? A probabilidade que A e B ocorram ao mesmo tempo. Como é que eu calculo isso? Probabilidade de A vezes probabilidade de B, certo? Aqui a probabilidade de A não ocorrer e B ocorrer. Aqui a probabilidade de A ocorrer e B não ocorrer. E aqui que ficou faltando é a probabilidade de nem A nem B ocorrer.
Tá? Eu esqueci de completar aqui. Nem A nem B ocorreram. Ora, se eu tenho a probabilidade condicional, como é que eu calculo? Se eu fizer esse quadro, eu nunca vou errar. Porque, por exemplo, se eu quiser saber qual é a probabilidade que B ocorra, uma vez que A já ocorreu. O que é que eu tenho que achar? A probabilidade de A inter B dividido por probabilidade de A. Ora, probabilidade de A inter B está aqui. Eu vou dividir esse valor por esse. Ou, ainda mais fácil, eu só vou olhar, já que A ocorreu, eu só vou olhar essa coluna aqui. E depois vou ver qual é a probabilidade que A e B ocorram juntos, que é esse valor aqui, sobre a probabilidade de A. Tá? Então, eu tenho aqui um exemplo. Nas próximas férias, as irmãs viajarem para o exterior são respectivamente a probabilidade delas viajarem 0,45 e 0,40. Então, aqui, a probabilidade de Monique viajar é 0,45. E de Mariana viajar, 0,40. Se Mariana viajar, então, ou seja, a probabilidade condicional, ou seja, a probabilidade condicional significa que já ocorreu o fato de Mariana viajar, a probabilidade de Monique também viajar cai para 1/3 da probabilidade anterior, ou seja, reduz-se a 15%. Calcule a probabilidade aqui daqui embaixo. Agora, para eu completar minha tabela, eu preciso calcular os valores das probabilidades. Então, assim, a probabilidade de de Monique viajar, se Mariana já viajou, é igual a 0,15. Aí eu vou usar a fórmula condicional, que é o quê? Mariana e Monique viajarem sobre a probabilidade de Mariana, que foi o que é dito no texto. Isso aqui é igual a 0,15. Então, eu boto. É só depois, né, calcular usando aqui. O que eu quero saber, na verdade, é a interseção, porque a probabilidade de Mariana eu já sei que é 0,45, 0,15 é dada. O que me falta é a interseção, que eu calculo usando essa equação. E aí eu coloco aqui, na tabela, que é a interseção, ou seja, Mariana e Monique viajarem. Uma vez que eu descubro isso, eu descubro que é a probabilidade de de Mariana não viajar e Monique viajar, que é isso aqui. Como é que eu calculo isso? Eu subtraio esse valor daqui, 0,45, de 0,0675. Então, eu já tenho aqui a primeira linha completa. E a primeira coluna, se eu tenho esse valor aqui, e eu sei que a probabilidade de Mariana viajar é 0,4, também eu subtraio 0,40 de 0,0675. Então, já tenho esse valor, esse. Fica faltando esse. Ora, se a probabilidade de Monique viajar é 0,45, a probabilidade dela não viajar é 1 menos 0,45, que é 0,55. Então, se eu tenho esse, para eu achar esse, basta subtrair 0,55 de 0,3325, que dá 21,75. Então, eu tenho aqui a tabela montada. Aí vem a pergunta, ambas não viajarem. Onde é que está o quadro que representa ambas não viajarem? É esse aqui, Mariana não viajar e Monique não viajar. É aqui, 0,2175. Mariana não viajar e Monique viajar. Então, Mariana não viajar é esse aqui e Monique viajar. Onde é que está isso? Aqui, 0,3825. E ambas viajarem aqui, que foi aquilo que eu calculei primeiro, 0,0675. Tá? Então, lembrando, a probabilidade condicional é o quê? É uma coisa que vai ocorrer, dado que outra já ocorreu. Então, Professora, estão pedindo outro exemplo. A senhora teria como? é que eu não tenho pronto aqui. Deixa eu ver aqui. Eu posso tentar preparar para... Que horas é a monitoria? Sexta-feira, né? Sexta-feira, às 6 horas. Pronto, Tem eu posso... também quinta.
Quinta, que horas? Tem quinta pela manhã com o Rafa e à tarde todo mundo tem também, às 2 horas. Às 10 e às 2, na quinta, e na sexta às 18. Deixa eu ver se eu tenho, porque eu acho que eu não tenho outro exemplo aqui preparado, porque o chato disso, né, é que não tem como fazer na hora, você tem que preparar antes aqui. É, Deixa eu ver, acho que aqui não tem preparado, não. Mas pronto, eu vou preparar, e aí eu vejo, se eu conseguir na quinta, eu vou ver lá o projeto dos jumentos. Então, se eu conseguir 2 horas, eu aí entro 2 horas, senão eu entro na sexta. pronto, tá bom. E aí eu preparo. É só esse assunto, digam mais o que querem para eu poder saber. Pronto, eu fico aguardando aqui várias dúvidas e te passo no Para decorrer. eu poder preparar. Me passe até amanhã para eu poder preparar. Pronto, Tá joia? tá joia. Obrigado. Ok, gente? Pelo jeito aqui. Então tá bom. Então tá, estou aguardando as dúvidas. Se vocês tivessem mandado, já estava pronto, hein, gente? Mais agilidade. Boa tarde para vocês. Para a senhora também. Muito obrigada, viu, professora? Nada. Tchau. Boa tarde, Pro. Tchau. Tchau.